Olá, Pablo. Obrigado por ter aceito fazer uma reflexão sobre este ano que está próximo por terminar. Foram meses marcados por uma corrida desenfreada do governo para conseguir mais de 150 bilhões para o orçamento de 2024. Diante disso, eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva e simples, de certa maneira simples de perguntar, não sei se é tão fácil de responder. O que o Brasil ganhou com tudo que foi feito até agora? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste aqui. Esse foi um ano muito intenso, né, Kleber? A gente parece que assim, coube 3 anos dentro de um só. Estou lembrando Verdade. desde janeiro, quando a gente começou a discutir CARF, com a aprovação da reforma tributária, coube um mundo dentro de 2023 e, bem honestamente, a gente está bem... Todos nós aqui estamos exaustos. Hoje é dia 22 de dezembro e daqui a pouco começa a sessão do Congresso Nacional com matérias importantes. Ontem nós ficamos acompanhando a votação do mercado de carbono até mais de 10 horas da noite. Você vê como é que isso é raro, tá? Tenso, Para quem verdade. não conhece o ambiente brasiliense, isso aqui é uma votação. Essa última semana costuma ser morna. É É um uma semana processo quentíssima, inédito, né? Isso é inédito, né, para o muito intenso, parlamento. muito intenso, muito intenso, muito intenso. Mas, Kleber, eu acho que a gente tem a gente passou um ano com risco à democracia, com reforma tributária, com uma pauta fiscal muito intensa. Talvez essa tenha sido uma das questões mais centrais que a gente enfrentou. Eu acho que a gente enfrentou, sem dúvida nenhuma, o destaque desse ano é a reforma tributária do consumo. Com certeza. Ele é uma discussão que leva aí 40 anos e há posições a favor e há posições contra, sabe, Kleber? Mas não é possível dizer que isso não é história. Eu até fiz um videozinho lá na Câmara, no Salão Verde, para dizer, olha, é um momento histórico porque ele marca uma inflexão. É uma transição importante, tem muito trabalho pela frente. A reforma, o que foi aprovado é uma PEC, né? Ela tem apenas os grandes esqueletos. O trabalho que a gente vai ter este ano, este primeiro semestre, com a regulamentação, com os projetos de lei complementar, tem mais de 70 pontos para regulamentar, Kleber, só para É. começar. Então, de certa maneira, para você, o que o Brasil ganhou foi a reforma tributária esse ano. Para você, foi esse o grande conquista? Eu acho que esse é o que chama mais atenção, Kleber, mas tem algumas pequenas mudanças que são também muito relevantes, sabe? Posso dar, por exemplo, para você a mudança, por exemplo, das garantias. Existe o projeto de lei de garantias. Isso para o mercado vai ser muito importante. No fundo, a gente vai ter mais segurança. Quem empresta terá mais segurança e, com isso, também haverá mais... até a taxa de juros deve cair por conta disso, porque a recuperabilidade dos ativos deve crescer. Nós tivemos uma longa discussão sobre o CARF, uma dessas instituições tributárias pouco conhecidas, mas muito importantes. Esse processo finalmente acabou. Houve 2 derrubadas de vetos nessa última decisão que agora tivemos em dezembro, faz 1 ou 2 semanas, e aí 2 mudanças importantes aconteceram lá, que é a proibição da execução antecipada de garantias. Isso é uma coisa, de novo, parece pequenininho, mas para as nossas companhias gigantescas. A gente tem um contencioso tributário gigantesco. E quando a gente recorre ao judiciário, as empresas têm que colocar lá uma garantia. O que estava acontecendo era que essas garantias estavam sendo executadas antes do processo acabar, antes que os recursos acabassem. Isto é uma conta multibilionária, por exemplo. Com certeza. Há novas regras para as multas. Nós avançamos muito no programa do Confia, que, na minha aposta, de verdade, esse modelo de conflito, de litígio tributário, está esgotado, isso acabou. Isso nos levou a uma condição que a gente deve ter quase 7 trilhões, presta atenção, trilhões em estoque de briga tributária. Tem companhia, muitas das nossas companhias têm de briga tributária que ela tem de patrimônio. É claro que isso é uma inflação maluca e a forma como a gente tem que sair disso é o caminho do conflito, então vejo com muitos bons olhos. Nós tivemos avanços importantes na questão de financiamento verde, primeiros títulos verdes acontecendo. Nós tivemos o projeto de carbono votado ontem. Nós fechamos a Bolsa batendo recorde de valor, 132 mil pontos. Acho que, no fundo, Kleber, a gente está continuando um caminho que vai durando mais de 10 anos agora, e eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante, Kleber. Neste ano, nós conseguimos dar mais um passo num longo caminho que o Brasil vem cumprindo e vem vencendo de fazer reformas estruturais. É por isso que a gente está tendo, todos os nossos economistas estão levando sustos. A economia está crescendo mais do que o previsto, porque a gente Com fez cer- muitas reformas.
fizemos mais uma e vamos começar outra já no ano que vem. Então, esse talvez seja o mais importante. No caminhado, a gente deu mais um passo na direção certa. Precisa de muitos, mas este ano foi muito importante. Ô, Pablo, eu vou te fazer uma pergunta que foi essa corrida do governo para ajuste fiscal exigiu um trabalho intenso da Braskem, que a entidade acabou se tornando protagonista em alguns temas em defesa dos interesses das companhias abertas. Então, você poderia resumir, como você resumiria este trabalho da entidade ao longo desses últimos meses? Kleber, eu acho que a principal questão que nós temos esse ano é que, do ponto de vista interno, é que a Braskem esteve, de fato, protagonista nos principais temas, nos principais debates do ano. Eu estou muito orgulhoso do trabalho que toda essa equipe fez, de todas as nossas companhias em conjunto fizeram. Estou realmente muito orgulhoso do nosso trabalho. Agora, para lá da Braskem, acho que tem duas questões relevantes. Primeiro, sustentabilidade fiscal de longo prazo é uma coisa não negociável. A gente não tem que se perguntar se isso é importante ou não é. Essa é uma discussão da década de 70, de 80. A pergunta é apenas o como. E aqui tem uma parte importante. Toda a literatura recente da pesquisa econômica vai apontar que ajustes fiscais feitos apenas pelo lado da arrecadação são piores. Sim, Eles geram menos crescimento no longo prazo. com Então, de um certeza. lado, sim, nós tivemos uma demanda de aumento de arrecadação sobre as grandes empresas enormes, o que, primeiro, é injusto, mas também tem uma outra consequência que são as grandes empresas, essas grandes empresas que estão na Braskem, que estão aqui conosco, não só, mas essas grandes empresas são empresas que foram muito bem-sucedidas. São elas as empresas mais produtivas, as mais inovadoras. Por isso que elas são grandes. Então, se você coloca toda a carga, então você faz uma política apenas de arrecadação e de colocar esta carga, essa nova carga sobre a sociedade apenas sobre as empresas grandes, isso tem um efeito que é reduzir a capacidade de crescimento de longo prazo. Tem um exemplo, Kleber, a gente está contratando um estudo muito interessante agora do México. O México fez tudo o que tinha que fazer do receituário fiscal. Acabou com o déficit, cortou gastos, mas não cresceu. Sabe por que não cresceu, Kleber? Porque quase todo esse custo foi colocado sobre as empresas mais produtivas do México. Então, eles têm as contas sanadas, mas isso não se reverteu na promessa de crescimento e de prosperidade para todo mundo. Porque se você coloca uma carga desproporcional sobre as grandes empresas, talvez as melhores empresas, né, existem vários critérios para isso, mas em vários critérios as melhores empresas, isso dificulta e limita a capacidade de crescimento a longo prazo da nossa economia como um todo. Então, Com esse é um certeza. debate muito importante. Eu também, e outra coisa, eu acho que cabe uma observação, que é o seguinte: você está falando desse grupo de grandes empresas, você está falando em torno de 500 empresas, 500 e poucos mais empresas, entendeu? Não é um número tão expressivo assim que carrega esse peso Não, nas costas, né? não dá para colocar 160 bilhões de arrecadação adicional em apenas 500 empresas. Não cabe. Exatamente. Não, Isso, não as é costas não justo, aguentam. não E não é aguenta. justo. Você, Da pô, sociedade, a gente tem que trabalhar, Kleber, isso é muito importante. Eu tenho falado muito. É justiça e eficiência. O suor na testa de cada uma das pessoas tem o mesmo valor. Do pequeno, do médio, do grande, do dono, da dona de casa. Esse suor merece ser tratado de maneira isonômica. O suor é o esforço das pessoas. E é isso que é o resultado econômico. Então, assim, não se pode colocar as empresas grandes como as principais, como aquelas que vão ser punidas. Todo mundo tem que ser igual, isso é isonomia. o que você destacaria como o grande passo dado em 2023 em prol da retomada do desenvolvimento econômico do país? E eu acho que o grande passo, na verdade, é a sequência de passos, sabe, Kleber? De novo, nós temos uma sequência de reformas muito importantes no país. Vamos falar da tributária, que é agora a da previdenciária, trabalhista, a de marco de garantias, a de saneamento. Existem várias reformas que foram feitas e o mais importante é que elas estão sendo consistentes ao longo do tempo. A gente apontou na direção certa e continua caminhando nela. A pergunta é, vamos conseguir continuar caminhando nessa direção certa no ano que vem? Isso Verdade. não tem um sucesso, não tem uma bala de prata. Isso é muito trabalho de casa, dever de casa feito durante muito tempo. E a gente tem feito nos últimos 10 anos vários governos, tá? De todos os partidos. Pergunta que eu acho que a gente tem que responder agora: qual é o próximo?
para a gente continuar nessa dinâmica virtuosa de como a gente cria um país desenvolvido. Tem mais algum ponto que você destacaria, gostaria de comentar sobre 2023? Eu acho que sim, Kleber. A gente terminou nosso conselho diretor, a gente fez uma avaliação dos nossos resultados. E o principal que eu quero falar é o agradecimento a toda a equipe da Braskem, a todas as pessoas que fizeram isso acontecer esse ano, as nossas associadas, as pessoas que estiveram nos corredores conosco, discutindo com a gente, trazendo novas ideias, elaborando propostas. Eu acredito que, de verdade, o melhor da democracia só acontece com todos os agentes sociais, todos mesmo, tá? Sem exceção nenhuma, colocam, arrumam as mangas e começam a trabalhar. E foi isso que eu vi este ano. A nossa equipe diretamente da Braskem, as associadas, as pessoas das associadas, eu vi este ano um movimento social acontecendo, engajado, com propósito, com proposta. E isso, de novo, me deixa realmente muito orgulhoso. Bem, vamos ficando por aqui. Pablo, desejo a você um feliz 2024 e vamos torcer para que o próximo ano seja próspero e com oportunidades para todos. Obrigado pela companhia e até o próximo ano. Não perca o próximo papo que nós vamos continuar em 2024. Tchau, hein?